Atos 6, um capítulo pequenininho, onde na verdade até o capítulo 7 vai continuar a história aqui desse capítulo, mas mesmo ele sendo pequenininho, ele trata aqui duas coisas bem importantes. Um que é sobre um pouquinho assim sobre liderança, escolha de pessoas para poder fazer o serviço no reino, e a outra coisa é sobre oposição quando o evangelho continua se espalhando. Bom, aqui esse capítulo, ele começa com algo que a gente consegue entender, na verdade, muito bem aqui. Trazer para a nossa realidade é algo, na verdade, real dentro das igrejas hoje. Aqui a igreja estava crescendo, tinha muita gente chegando, o evangelho continuava se espalhando, mas junto com esse crescimento, a gente sabe que onde existe pessoas, vai existir desafios. Então, é uma coisa... Assim, a gente não pode transformar a igreja num conto de fadas e pensar só porque a igreja ela é cheia do Espírito Santo que ela não vai ter problemas. Porque, graças a Deus, a palavra que nos mostra, na verdade, a real, né, das coisas. E aqui nos mostra exatamente isso. Então, o texto até surge ali de uma reclamação, onde as viúvas dos judeus, que ele chama aqui helenistas, aqui a gente encontra duas culturas, os helenistas e os hebreus. Os judeus helenistas, eles estavam... na verdade, as viúvas dos judeus helenistas estavam sendo negligenciadas quando o alimento que era distribuído diário, elas provavelmente estavam recebendo uma parte diferente, né? Então aqui diz que elas estavam sendo negligenciadas nessa distribuição. E aí é que acontece esse detalhe cultural. Os judeus helenistas, eles eram judeus influenciados pela cultura grega. E os judeus hebreus, eles tinham uma vivência da cultura judaica, mas mais tradicional. Então não era só aqui a questão de comida, tinha ali uma tensão, na verdade, cultural no meio disso. A gente consegue entender bem isso, porque o Brasil é super grande, vários estados, cada estado no Brasil tem, assim, às vezes uma cultura super forte, tradição daquele estado, às vezes até o acento do português mesmo é diferente. Então tem essa diferença de cultura. Quando às vezes você vai morar fora do Brasil, ou vai participar de uma igreja fora do Brasil, se tem outras pessoas de outros países, a gente vê essa diferença cultural ainda mais forte. Então é interessante como que a Bíblia ela não tenta esconder esses problemas que estavam acontecendo aqui na igreja primitiva. Ela mostra assim, pessoas super reais, com problemas reais e que a gente consegue ver, na verdade, acontecendo, né? Até hoje, porque somos humanos e aonde a gente estiver vai ter esses desafios. É óbvio que tem certas coisas que não deveriam acontecer dentro da igreja, mas a gente não pode deixar de levar em consideração, obviamente, que nós vivemos em um mundo quebrado, onde existe o pecado, pessoas imperfeitas, e algumas coisas, alguns desafios serão assim piores e às vezes mais doloridos, e outras coisas podem ser esses choques assim culturais ou de pensamento. Mas a verdade é que mesmo dentro de um ambiente cheio da presença de Deus, pode ocorrer esses tipos de desafios. Aí o que acontece? Os apóstolos então se reúnem e eles percebem que eles precisam proteger o ministério da palavra e da oração. Eles não iam conseguir fazer todas as coisas. Então, eles até dizem que não era certo que eles deixassem o ministério da palavra para poder servir as mesas. Não porque a mesa é algo que é menor. Isso não significa que servir a mesa é menos importante. Mas são funções diferentes. As duas coisas são extremamente importantes, mas elas vão exigir coisas diferentes. E exigir também a questão de habilidade, aquilo que o Senhor, né, te chamou para você fazer. Então os apóstolos, eles orientam ali a igreja a escolher homens, presta atenção, cheios do Espírito Santo, sabedoria e bom testemunho. Isso aqui eu achei bem legal, porque nos mostra, tá, que até para servir as mesas, eles procuram pessoas espiritualmente maduras. Então aqui que mostra que na verdade os dois serviços são importantes. E nos mostra também que nós não podemos separar demais aquilo que é espiritual e aquilo que só faz parte da organização. Porque aqui em Atos, nesse capítulo aqui, nos mostra que até o serviço prático, ele vai pedir um aprofundamento espiritual. É importante a pessoa ter essa maturidade espiritual. E aí eu achei muito interessante isso, na verdade uma super dica aqui quando pessoas que estão em uma posição de liderança vão escolher pessoas para trabalharem, né, no serviço do reino.
E aí ele começa a falar aqui um outro assunto, que aparece então Estevão. O texto começa a destacar Estevão de uma maneira super especial, porque ele era um homem de Deus, cheio de fé, tinha graça, estava cheio do Espírito Santo, e muitas coisas começam a acontecer através dele, milagres, sinais, e com isso acontece, se levanta uma oposição. Alguns homens começam a discutir com Estevão, e o texto até eu achei engraçado, que diz que eles não conseguiam assim debater, ter sucesso nessas discussões, porque ele era um homem muito sábio e estava realmente cheio do Espírito. Então achei bem bonito, na verdade, isso. E ele então não estava ele não estava apenas vencendo, né, os argumentos. A gente vê que o Espírito Santo estava operando através da vida dele. Por causa disso, que os homens não estavam conseguindo ali debater, eles começaram então a inventar coisa e falaram que ele estava blasfemando contra Moisés, contra Deus. A gente se lembra, obviamente, que foi exatamente isso que fizeram com Jesus. Então, eles levantam testemunhas falsas, começa a acontecer essa pressão religiosa, pegam Estevão, levam ele diante do conselho, e o capítulo termina com algo aqui super legal, que diz que todos olharam para ele e o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Então a gente consegue se lembrar daquele versículo que diz, né, que a paz excede todo o entendimento. Eu consigo ver que de repente pode ter sido isso que aconteceu com ele. Ele estava com essa paz que não tinha, assim, eles não conseguiam entender de onde que vinha aquela sensação de paz, porque no meio da acusação e de algo ali super tenso, ele estava com essa paz e essa firmeza sobrenatural sobre a vida dele. E a gente vê que uma pessoa cheia do Espírito Santo não é alguém sem pressão. Então, nós podemos ser cheias e passarmos por grandes desafios, por grandes pressões. Mas o Espírito de Deus vai nos sustentar diante da pressão. Se nós estamos, então, que me leva a pensar o contrário, se nós estamos passando por pressões e problemas e não estamos tendo esse posicionamento de Estevão, o que será que está faltando aí? Isso não é de mim responder, né? Responda para si mesmo em relação se você está passando por alguma coisa. Então, eu achei bem interessante isso, que mesmo em meio aos desafios, Deus continua organizando, fortalecendo, amadurecendo a igreja, né? Mas a gente vê que quando cada pessoa começa a servir naquilo para qual ela foi chamada, a igreja ela pode ter mais saúde, crescer mais saudável e mais madura. Então o crescimento da igreja realmente traz desafios, mas a gente precisa lembrar que Deus continua levantando pessoas, né? Independente disso, Deus continua levantando pessoas cheias do Espírito Santo para servir. Então hoje eu gostaria que você pensasse, porque às vezes a gente pensa assim, meu líder escolheu tal pessoa e ela nem está cheia do Espírito Santo. Isso não é a sua posição de pensar no que seu líder fez. A sua posição é pensar se você está disposta a servir em um lugar aonde talvez o reconhecimento vai ser menos. E se você está madura espiritualmente o suficiente para ocupar certos serviços dentro da igreja, se você está disposta a servir em lugares que ninguém vê, você também pode às vezes checar o seu coração se você tem usado os seus dons. O Senhor colocou no seu coração para servir ou para aparecer. Se existe alguma área dentro do seu coração que Deus está te chamando para você crescer, para você ter mais responsabilidade, mas também mais maturidade. E o final aqui que a gente falou, né, dessa feição aí de Estevão, será que nós conseguimos permanecer firmes no meio da pressão e da oposição? Ou a gente precisa melhorar um pouquinho, ou um pocão? Então, a gente vê que no reino de Deus, até os serviços que as pessoas consideram simples podem se tornar instrumentos na mão do Espírito Santo. Ele não desperdiça nada, nenhum serviço e nem ninguém. Precisamos continuar disponíveis para o Senhor e com o nosso coração aberto para receber dele. E, obviamente, buscando. Um beijo, Deus abençoe. Logo capítulo 7.